Depois de 26 dias internado, morre o delegado Marcelo Hercos. O agente da Polícia Civil foi baleado após abordar trio que passava notas falsas em um estabelecimento comercial na zona de Expansão, um posto de combustíveis. Hoje pela manhã, o velório do delegado foi marcado por homenagens na capital. A reportagem é de Sara Medeiros. Uma missa de corpo presente, celebrada pelo padre Peixoto, deu início às homenagens de despedida ao delegado Marcelo Hercos. Familiares, amigos e colegas de profissão estavam inconsoláveis. Marcelo não merecia isso. Ele era um menino muito bom, muito dedicado, muito honesto, um coração do tamanho do bonde. Cuidava dos animais, cuidava de tudo. Ele era um canto de pessoa. Mas estava na hora errada, no lugar errado. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Honras militares marcaram a despedida do delegado Marcelo Hercos. Em frente ao velatório, militares deram uma salva de tiros. A bandeira da Polícia Civil foi entregue à família do delegado. Em seguida, o grupamento tático aéreo fez um sobrevoo, momento de muita emoção. Pétalas de rosas foram jogadas pelos militares. O grupamento tático aéreo exibiu a bandeira do estado com uma faixa preta em sinal de luto. Marcelo Hercos morreu na madrugada do último domingo, depois de passar mais de 26 dias lutando pela vida, internado em um hospital particular da capital. Ele levou 3 tiros no dia 21 de setembro. O atentado aconteceu após uma abordagem do policial contra Wellington, Manuel e Daniel. O trio fazia compras com notas falsas de R$200 em um estabelecimento comercial de um posto de combustíveis na zona de Expansão de Aracaju. Infelizmente, nós não esperávamos esse desfecho. Nós sempre acreditamos que Marcelo iria superar essa situação, né? A palavra seria superação, mas infelizmente na noite do sábado ele começou a ter uma piora muito considerável e acabou vindo a óbito, né? A Polícia Civil está em luto, né? Nós perdemos um dos melhores delegados, um delegado que não tinha medo de ir para a rua, um delegado que enfrentava a criminalidade, tinha orgulho de usar e ostentar os símbolos da nossa Polícia Civil, né? Que é o distintivo, a camiseta. Então, nós só temos a lamentar, né? E tentar passar um conforto aos familiares e aos amigos. É muito difícil para a família e para todos nós que fazemos parte da segurança pública, policiais civis, militares, corpo de bombeiro, rodoviário federal, guarda municipal, polícia penal, todos estão aqui hoje prestando suas homenagens a esse grande policial, a esse grande delegado Marcelo Hercos, que cumpriu sua missão, que combateu o bom combate e que hoje nos deixa, porque assim foi a vontade de Deus. Precisamos dar as mãos, nos fortalecer diante de coisas, de fatos como esse. É triste para a Polícia Civil, é triste para a sociedade. Marcelo deu a vida pela missão que escolheu. Ele escolheu ser delegado de polícia e servir. E assim Marcelo perdeu essa batalha. Mas a gente tem certeza que ele está nos braços do Pai. É um dia muito difícil, não só para mim, mas para toda a Polícia Civil, para toda a segurança pública de Sergipe. Marcelo era meu contemporâneo de concurso, colega de trabalho, um amigo. E foi uma tragédia, uma perda irreparável, não só para a segurança pública, mas para a sociedade, porque Marcelo, além de ser um excelente profissional, era um homem de bem, um homem de paz, um homem de família, e vai deixar muita saudade. Após as homenagens, o cortejo fúnebre saiu pelas ruas e avenidas da capital. O corpo do delegado será cremado. De Sergipe, seguiu para o crematório no município de Alagoinhas, no interior da Bahia.
E depois desse cortejo, como bem falou a repórter Sara Medeiros, aconteceu a cremação do corpo do delegado Marcelo Hercos e vocês já acompanham aí imagens do momento lá no interior da Bahia, em Alagoinhas, em que foi jogada aí as cinzas do corpo do delegado Marcelo Hercos. A gente vai continuar falando desse assunto. Vamos relembrar também os principais momentos desse caso do delegado Marcelo Hercos. Ele foi baleado no dia 21 de setembro e morreu ontem no hospital particular da capital sergipana. Ao menos, 4 envolvidos no crime, que agora é tido como homicídio. Então, falávamos o tempo todo em tentativa de homicídio, porque o delegado estava se recuperando no hospital, mas após 26 dias internado, ele não resistiu e morreu. Com isso, o crime de tentativa de homicídio passa a ser de homicídio. Lembrando que os 4 envolvidos, os 3 que estavam no momento do crime e um quarto que não estava, mas teria sido a pessoa que alugou o carro em que todos os criminosos estavam. Só para relembrar rapidamente, caso você não tenha acompanhado esse caso, dificilmente não acompanhou, mas eram 3 pessoas que estavam num posto de combustíveis, estavam usando notas falsas e o delegado Marcelo Hercos, que estava de folga, estava indo averiguar uma denúncia de maus tratos a animais, mesmo de folga. Ele percebeu toda essa movimentação, abordou esses 3 homens, 2 não apresentaram nenhuma resistência, mas o Wellington apresentou uma resistência de fato, atropelou o delegado e com a própria arma dele desferiu aí 3 tiros contra o delegado. A 4ª pessoa envolvida seria a pessoa que alugou este carro em que esses 3 homens estavam. Essa pessoa estava em Salvador e fez um boletim de ocorrência falso, dizendo que o carro teria sido roubado. Então, são 4 pessoas envolvidas aí nessa associação criminosa e o Wellington aí deve responder agora por homicídio, em vez de tentativa de homicídio. A gente vai conferir uma nova reportagem agora. Era por volta das 5 horas da tarde do dia 21 de setembro, quando tudo aconteceu num posto combustível na Avenida Melício Machado, zona de expansão de Aracaju. O delegado Marcelo Hercos estava fora do horário do trabalho e foi a uma loja de conveniência, quando percebeu que 2 homens tentavam passar dinheiro falso no caixa. O delegado abordou os suspeitos, mas não esperava por um elemento surpresa, um terceiro homem que estava em um carro branco. Imagens do circuito de segurança do posto mostram o momento em que o suspeito, apontado pela polícia como atirador, tenta fugir e entra em luta corporal com o delegado. Marcelo Hercos perdeu o controle da arma e o homem se aproveitou daquele momento, pegou o revólver e disparou 3 tiros. O delegado foi socorrido por policiais militares e foi levado para o Hospital Governador João Alves Filho. Na manhã do dia seguinte, 2 suspeitos foram encontrados em uma área de matagal na Avenida Inácio Barbosa, mais conhecida como Rodovia dos Náufragos, também na zona de expansão de Aracaju. Foram presos Daniel dos Santos, de 32 anos, e Manuel Santos Farias Neto, de 27 anos. O terceiro envolvido, o Wellington de Carvalho Bispo, suspeito de ser o atirador, conseguiu fugir para a Bahia, mas dias depois foi localizado. Um 4º envolvido foi identificado. Christian Magno dos Santos Cruz foi preso em Salvador como o responsável por alugar o carro utilizado no crime. 6 dias depois da ação criminosa, ele foi trazido para Aracaju, onde está preso. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas, apropriação indébita de veículo e violência doméstica. Só faltava o Wellington de Carvalho Bispo, apontado como o autor dos disparos. Ele se entregou à polícia em Salvador, onde já cumpria a pena em prisão domiciliar por outro crime e por isso ficou preso por lá mesmo. Mas a Justiça sergipana fez o pedido de transferência que foi acatado pela Justiça da Bahia. O Wellington de Carvalho Bispo foi trazido para Aracaju pelo grupamento tático aéreo e está preso na capital. Agora, com a morte do delegado Marcelo Hercos, o Wellington de Carvalho Bispo passa a responder pelo crime de homicídio. Agora nós comunicaremos o Poder Judiciário, a vara como é especializada de crimes contra a vida, o processo continua no mesmo local, só que será comunicado o falecimento e encaminhado o laudo necroscópico do delegado.